Mais um dia importante para a cidade. E é importante a gente ressaltar, o Edson já passou todos os dados aqui, técnicos, tudo que vai ser feito aqui nessa região, essa reestruturação, o Paulo Frange completou, um atendimento importante aqui, onde vai poder liberar o Hospital do Servidor Público Municipal, fica exclusivo o atendimento do Hospital do Servidor Público Municipal. Essa semana eu sancionei 2 projetos importantes da valorização do funcionalismo público. É uma pena que a imprensa não deu muito, ou quase nada, mas feito aqui o nosso compromisso de valorizar o funcionalismo público, reestruturação da carreira de ensino de nível médio fundamental, o aumento do valor com relação às pessoas que vão trabalhar nas regiões mais vulneráveis. Nós aumentamos em algumas situações 400%, sempre vendo essa situação que eu tenho enfatizado muito, uma prefeitura que vai olhar todos os dias para os mais pobres e para os mais necessitados. Todas as nossas ações serão com foco em atender os mais necessitados. E até por conta disso, os profissionais da assistência, da saúde, da educação, que estão nas regiões mais vulneráveis, mais distantes da cidade, vão ter um valor a mais para poder fixar esses profissionais lá e a gente poder dar o atendimento lá na ponta, que é algo de suma importância. Como o Edson falou, essa é a 20ª UPA da cidade. Em 2017, haviam só 3 UPAs. A gente pode conseguir imaginar, fazer um exercício do que era lá em 2017, com só 3 UPAs, né, o tanto que a gente tinha de atendimentos, o tanto que a gente avançou na ampliação dos serviços da área da saúde, como eu falei, 10 novos hospitais do ano passado para cá. Como que era o atendimento naquele momento? De 2017 para cá, então, nós abrimos, nessa gestão, evidentemente, se tinha 3 e essa é a 20ª, 17 UPAs. Só nesse ano, essa é a 6ª UPA que a gente inaugura, e vamos inaugurar mais 2 até o final do ano. Completando 22, e vamos construir mais 12 até 2024, onde, inclusive, a gente já inicia as obras de 7 dessas 12 no ano que vem. É uma ação da cidade de São Paulo de atendimento à saúde muito importante. Agora, tem uma questão que eu queria compartilhar, até porque todas as informações aqui, atendimento de emergência, de urgência, tudo equipado, inclusive o raio-x, tem a sala de raio-x, mas tem o raio-x móvel, que se chegar aqui um paciente estiver sendo atendido, ele não puder ser levado até a sala de raio-x, tem o raio-x móvel, que vai até lá, faz o raio-x, sai no tablet já toda para o médico na hora, no momento. Os equipamentos todos muito bem estruturados, e mais do que os equipamentos bem estruturados, uma equipe formada de profissionais qualificados e que gostam de gente. Mas tem uma questão que precisa falar do contexto geral. Uma unidade dessa, que custou 7 milhões e 100 mil reais, ela custa 4 milhões por mês de custeio. Em 2 meses, já é mais do que o valor de toda a obra. Por que eu quero compartilhar isso com vocês? É muito importante, Sandra Tadeu, Paulo Frange, Jorge Ato, a questão de uma outra saúde, que é a saúde financeira da cidade. Quando a gente amplia muito os serviços, a gente traz para a cidade uma responsabilidade mensal do custeio, dos funcionários, dos equipamentos, dos insumos. A gente tem que ter, numa cidade desse tamanho, uma estrutura tão grande, você pega a área da saúde, a média dos últimos 2, 3, 4 anos, o orçamento era de 8, 9 bilhões. Esse ano será 13 bilhões. E vamos continuar com 13, 14 bilhões durante muito tempo. Todo equipamento que a gente abre, o custeio é muito alto. Imagine vocês, só de 17 para cá, 17 novas UPAs, só esse ano a 6ª, o quanto que está aumentando o nosso custeio, o quanto vai ampliar muito o custeio. Porque a gente tem muita obra para entregar, muita UBS, muitas UPAs, muitos outros serviços. Na área da assistência, com as pessoas em situação de rua, nós estamos quase concluindo o projeto Reencontro, para fazer uma grande ação de atendimento a essa população vulnerável, com as unidades habitacionais transitórias, com o auxílio às famílias, para a gente poder enfrentar esse problema que não é só da cidade de São Paulo, que é do mundo, o grande aumento das pessoas em situação de rua por conta da pandemia, o aumento da pobreza, a queda da atividade econômica. E aí, concluindo,
desse meu raciocínio, Paulo Frange, Sandra Tadeu e Jorge Ato, quando eu mando para a Câmara projetos que fortalecem a saúde financeira da cidade, é um compromisso de agora e das futuras gerações, para a gente poder ter os equipamentos abertos, mantidos e pagos em dia, que é fundamental. A gente precisa ter essa estruturação financeira da cidade, para poder garantir a ampliação de serviços e a manutenção de tudo que a gente está fazendo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente sabe exatamente o que nós estamos fazendo, o que nós precisamos fazer e o que nós necessitamos para concluir tudo aquilo que é necessário para a cidade de São Paulo e ter um atendimento de saúde muito amplo. Como na área da educação, na área da habitação. Ontem eu estive em Brasília tratando de assuntos de habitação com o secretário João Farias e a Caixa Econômica Federal. Enfim, vários assuntos. E esse item, por exemplo, da troca da dívida do município com a União. Espero que a gente consiga avançar e dar certo, apesar de já estarmos, infelizmente, com difusão de informações absolutamente equivocadas e erradas, infelizmente por desconhecimento das pessoas. Mas continuo firme. Ontem eu tive com o advogado-geral da União, Bruno Bianco, uma boa conversa, as coisas vão caminhando bem. É de muita importância para a cidade. Se a gente pudesse livrar de 250 milhões por mês que a Prefeitura faz, uma TED todo mês para o governo federal. De uma dívida que a gente paga 250 milhões por mês, de 3 bilhões por ano, para poder reverter isso em serviço para a população. Para trocar numa situação de uma questão judicial de 1958, de uma expectativa, né, de algo que, muito dificilmente, algum dia a gente fosse colocar a mão nesse dinheiro. Inclusive falando da posse, passei para o vereador Paulo Frange ontem a decisão, quando foi do STJ, do ministro Herman Benjamin. Em nenhum momento fala que a posse um dia seria da Prefeitura de São Paulo. A ação continua. A posse sempre será, independente da decisão do STF, dessa ação que não foi transitada em julgado. É importante falar, não existe um direito líquido certo. Não houve trânsito em julgado. Existe uma expectativa, mas desde a decisão do Herman Benjamin no STJ, de que é muito claro, se eu estiver errado você pode me corrigir, de que a posse ficará com a União. Eu não tenho dúvida de que todo esse esforço que eu estou fazendo com a minha equipe, e é muito esforço para que isso dê certo, que foi uma tentativa de tantos e tantos prefeitos para trás e não foi conseguido, de que, às vezes, por causa de uma desinformação, a gente acabe colocando na cabeça da sociedade uma informação errada, como infelizmente foi ontem a matéria do Jornal Valor. Mas sigamos muito em frente, com força, com foco e com fé, de que a verdade sempre vai prevalecer, de que o caminho que a gente está tomando, com a ajuda de toda a nossa equipe da Prefeitura, no caso específico de uma UPA da Saúde, da Câmara Municipal, da imprensa, que tem sido um parceiro fantástico da Prefeitura, principalmente nesse avanço, nesse sucesso que a Prefeitura de São Paulo teve de ser a capital mundial da vacina, de ter esse avanço tão grande da vacinação e que a gente tem percebido o quanto isso foi fundamental com a entrada da variante Delta e, aparentemente, até o momento, com essa questão da Ômicron, se, evidentemente, acabar se instalando aqui na nossa cidade, com um público muito grande vacinado, 100% da população adulta. Estamos caminhando já para 100% do público adolescente. A gente está com uma situação de bastante tranquilidade. Continuamos fazendo aquele envio de 300 amostras por semana para fazer o sequenciamento genômico. Saiu ontem, ou antes de ontem, né, Edson? Ontem, o resultado dessa última leva. Não houve nenhum surgimento da variante Ômicron. Além dos 300 que a gente já faz toda semana, de amostras enviadas aos laboratórios. Também se ampliou agora em 16 pontos, até por conta do que a gente viu de experiência lá na Nova York. 16 pontos espalhados na cidade. 16 não, são 6, né? 6, desculpe. 6 pontos espalhados na cidade, fazendo coleta de pessoas, independente se ela for no nosso serviço de saúde ou não, fazer o exame. Então, temos 6 pontos, que coleta 160 amostras. É isso? 160 amostras. Então, eu tenho muito orgulho da nossa equipe de saúde. Todos vocês, pessoas que moram na nossa cidade, da imprensa, pode ter certeza. Esse pessoal é muito bom, comprometido, muito antenado. Tem muita coisa que está sendo feita que às vezes a gente não fala. Até me surgiu agora de comentar isso. Além daquilo que a gente já fazia
semanalmente como uma ação normal, que eu conversei ontem, eu estive em Brasília com o presidente da Câmara, presidente do Senado, para discutir a questão da tarifa dos transportes, e tinham prefeitos de todos os estados do Brasil, e eu conversava se eles tinham alguma ação igual essa na cidade de São Paulo. Ninguém tem. Então a gente pode ter muito orgulho de que a cidade ela está muito preparada, e além do que ela já faz, ela está sempre buscando algo a mais. Como, por exemplo, eu acabei de falar para vocês, 6 pontos parados na cidade, coletando as amostras para a gente poder fazer o sequenciamento genômico e identificar a necessidade de ação. Enfim, não tenho dúvida nenhuma de que a gente está no rumo certo, de que a gente vai conseguir a cada dia entregar melhor o serviço espacial de São Paulo para a população, e naquela busca de oferecer para as pessoas uma melhor qualidade de vida, e que São Paulo seja uma cidade de se morar e de se viver e de se trabalhar cada dia melhor. Com força, com foco e com fé. Obrigado, um abraço, tenham todos um bom dia. A gente tem vários assuntos. Não sei se o prefeito quer abrir, falando aqui de mais essa unidade, uma coisa, depois a gente abre para as perguntas. À vontade. Pode ir direto, né? Pode direto, prefeito? Vocês que mandam. Pode ir direto, então vamos ver. Prefeito, a respeito do passaporte da vacina, né? Saiu a portaria interministerial ontem, o governo federal divulgou, e lá fica claro, né, que a Anvisa pede o apoio das vigilâncias locais para ajudar nessa fiscalização do possível quarentena de 5 dias. Queria que o senhor falasse sobre isso, o que o senhor acha desse pedido e como pode atender, né, principalmente. Olha, eu acho que, primeiro, dizer assim, da parte da Prefeitura de São Paulo, reconhecer que é muito importante essa visão do governo federal, que estava reticente a entender a importância de exigir o passaporte. Uma vez que soltaram a portaria, a gente fica muito feliz de que estão acompanhando uma tendência mundial de levar muito a sério essa questão da Covid-19. Nós temos uma estrutura muito forte na cidade. Lembrando que quando houve aqueles 2 casos da variante ômicron do casal que veio da África visitar os parentes aqui, quando houve a identificação, no mesmo dia, a equipe da Secretaria de Saúde estava na casa dos parentes, acompanhando, testando as pessoas que estavam ao redor, orientando, pedindo para que eles ficassem em quarentena. Enfim, a Prefeitura de São Paulo ela tem uma ação muito rápida. Existe uma coisa também importante nesse processo. A Prefeitura de São Paulo dialoga muito bem com o governo federal e com o governo estadual. Nós não temos disputa ideológica com ninguém. A gente cuida das questões, principalmente da Covid, de forma muito técnica. Uma vez que houver alguma identificação que a Anvisa faça, comunica à Secretaria de Saúde Municipal, automaticamente, no mesmo dia, a gente vai ter agente nosso na residência acompanhando as quarentenas das pessoas que, evidentemente, adentrarem no país sem a vacinação. Eles exigem a vacina, a quarentena é só para aquelas pessoas que não apresentaram o certificado de vacinação. Para o senhor, então, ficou claro nessa portaria que é exigido o passaporte da vacina, porque lá tem um artigo dizendo que é exigido o passaporte da vacina, né, o comprovante de vacinação, com as 2 doses, até 14 dias, né, a segunda dose, para embarcar, seja por transporte aéreo, marítimo, terrestre. Mas aí depois tem outro artigo que contradiz, na verdade, né, que não é exigida o passaporte da vacina, não é exigido para entrada no país. Mas, olha, se ele precisa apresentar para embarcar, como é que ele vai desembarcar sem ter feito antes? Então, fica claro para o município que, a partir de hoje, o Brasil exige, então, o passaporte da vacina? Absolutamente, até porque, se não fosse assim, não teria sentido publicar essa portaria. Não haveria sentido a publicação dela se não fosse dessa forma. O nosso entendimento exige-se o passaporte, mas abre-se uma possibilidade para quem não apresentar o passaporte, que ele fique em quarentena por 5 dias no destino final para onde ele for. Se ele chegar aqui em São Paulo, evidentemente se locomover para Guarulhos, quem vai cuidar é Guarulhos. Se ele chegar em Campinas e o destino for aqui em São Paulo, comunica a Prefeitura de São Paulo, a gente monitora a quarentena. Basicamente é um agente de saúde na casa dessa pessoa, certo? Sempre assim. Sempre assim. Tá. E 5 dias, só para encerrar, porque eu sei que os colegas querem fazer perguntas. 5 dias é o suficiente? Aí eu não sei te dizer. Paulo? Não, tranquilo. Não temos estrutura, capilaridade e acho que é o tempo necessário para que a gente possa exatamente fazer um monitoramento. Mas 5 dias de quarentena é um tempo suficiente de segurança sanitária? O ideal, sim. O ideal são 14 anos.
14 dias. 5 dias ele teria que fazer um segundo exame para que a gente possa ter a confirmação ou não. O ideal são 14 dias. Então a resposta é 5 dias desde que é acompanhado do exame PCR. Pronto. Bom dia. Secretário Prefeito, a gente tem informação que 180 doses de Pfizer venceram ontem em 2 pontos de vacinação na Zona Norte. Então eu queria saber se a Prefeitura tem um balanço, se isso aconteceu também em outras unidades da capital e o que está sendo feito para evitar esse tipo de perda. Nós estamos com um contingente muito pequeno de vacinas no limite do descongelamento. A orientação que nós demos foi, por enquanto, ainda nessa manhã, as unidades manterem a temperatura de 2 a 8 graus. Todas elas estão sendo recolhidas aos nossos depósitos, aos PADs nossos, e nós estamos aguardando a orientação da Secretaria Estadual no procedimento seguinte. Mas é uma quantidade muito pequena. E o mais importante é que elas não fiquem nas unidades. Nós estamos recolhendo, a cidade já aplicou 22.229.000 doses de vacina, né? Essas são vacinas da Pfizer, e o mais importante é isso, é fazer este recolhimento que nós estamos fazendo. E vamos fazer um balanço até o final do dia para ver a quantidade. A princípio, a gente acha que não deve ultrapassar cerca de 8 a 10 mil doses. E quando houve a diminuição do intervalo para a dose de reforço, foi levado em consideração esse lote que estava com essa validade afetada? Não, na realidade, quando a Prefeitura pediu a redução do prazo da dose de reforço, foi em função da circulação, do surgimento da nova variante. Era fundamental para nós ampliarmos a proteção da população com a dose de reforço. Nós não tínhamos esse problema de vencimento. Né? Vencimento não, de limite de descongelamento, a gente diz, é o termo técnico. Né? Então, por isso que ontem mesmo nós já informamos as nossas unidades, não pode mais aplicar, mantém a temperatura, nós estamos recolhendo para os nossos PADs e aí aguardando a orientação do Estado para o procedimento seguinte. Mas é uma quantidade muito pequena que não vai interferir, né, na logística que nós temos hoje. Nós temos uma quantidade grande de Pfizer disponível e estamos recebendo hoje 49 mil doses da Janssen, para poder aplicarmos como dose de reforço naquelas pessoas que tomaram a Janssen como dose única. Tá. Quanto tempo, secretário? Hoje tem 727 mil. Essas 8, 10 mil doses, perto do limite de vencer, quanto tempo? Não é agora, é entre ontem e hoje que é o vencimento dela, que é o vencimento do descongelamento. Né? Então, o mais importante é essas doses não ficarem nas unidades. E é isso que nós já demos a orientação. Elas são recolhidas para o depósito central nosso e a gente aguarda, então, a orientação do Estado para o procedimento seguinte. Tá? Prefeito, posso fazer outra pergunta, não é de saúde, sobre a situação das merendeiras, né? O contrato, teve uma troca de contrato, que a questão trabalhista delas e também se isso afeta as escolas. Tem escola fechada por causa disso? Não tem escola fechada com relação a isso, não. Inclusive, a questão da alimentação foi estabelecida, foi acompanhada pela Secretaria. Nossa rede municipal tem 1.070.000 alunos. Nenhuma falha é justificável, mas a gente há de considerar que uma rede desse tamanho, com 4.000 unidades, pode ter algum contrato ou outro que tenha problema. O que eu falei ontem para o secretário Padula é que essa história já vinha há alguns dias, porque tem uma das empresas contratadas, esqueci o nome, Singular, que ela não pagou aos seus funcionários. Né? Então não é funcionário da prefeitura, é de uma terceirizada. E eu pedi para o secretário ontem para poder fazer o cancelamento dessa empresa, do contrato, e chamar a segunda colocada, a terceira colocada do processo de licitação que teve. A gente eu lamento, mas posso dizer que eu estou muito em cima e fiquei muito bravo com essa situação, porque já era para ter sido resolvido, porque isso já vem há algumas semanas, essa história, e eles ficaram ali tentando contornar e pedir que a empresa fizesse a regularização do pagamento dos seus funcionários. Não tem nada a ver com relação aos direitos trabalhistas com a prefeitura, como eu disse, é uma empresa terceirizada, e o que compete agora é a prefeitura chamar a segunda colocada e colocar o serviço em dia para atender a população. Essas 8, 10 mil doses que estão no limite de descongelamento eram de pessoas, eram de faltosos, pessoas que ainda não tinham tomado
a segunda dose. Nós já solicitamos ao Estado a reposição dessas vacinas para que fiquem disponíveis nas nossas unidades, para que esses faltosos possam tomar, então, a dose. Tá bom? Coisa rápida, o casal que estava com a Omicron, já melhoraram, estão em quarentena ainda, com atualizações? Eles nunca ficaram ruins, eles sempre tiveram bons, sempre passaram bem, né? E a quarentena deles se encerrou ontem, né? Tudo ok, já estão liberados, não sabemos exatamente se vão ainda permanecer algum tempo aqui no Brasil ou se vão retornar para a África do Sul, mas a quarentena deles se encerrou ontem. Prefeito Fábio Cascarini, da Folha, tem até uma imagem no telão ali para a gente não esquecer, né, do Sambódromo no Carnaval. As cidades, ontem as cidades do ABC, na terça-feira, as cidades do ABC confirmaram que não vão ter carnaval, outras cidades aqui no entorno da capital não vão ter carnaval. A cidade de São Paulo não pode ficar isolada nessa decisão de manter o carnaval, ou o senhor pode mudar de ideia? O Fábio, antes de te responder, eu queria te dar um dado. O carnaval para a cidade de São Paulo, ele representa um movimento financeiro de 2,7 bilhões de reais e a geração de 20 mil empregos. A gente continua na mesma linha de seguir o que a Secretaria de Saúde definir. Não estou minimamente preocupado com o que as cidades do entorno da ABC decidiram, não é isso que vai nos influenciar. O que vai nos influenciar é a questão da segurança sanitária da população. Até porque as cidades vizinhas, elas não têm histórico de carnaval, né? Eu conversei, por exemplo, com o prefeito Orlando Morando, nunca teve nada de carnaval. O que ele tinha é um patrocínio da prefeitura, alguns blocos, alguma coisa assim, que ele não vai fazer esse patrocínio, mas nunca teve uma movimentação de carnaval grande como tem aqui na cidade de São Paulo. Nós temos o grupo de trabalho que o prefeito João Campos sugeriu que fosse constituído, que está sendo feito entre Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Nós estamos com a nossa equipe discutindo essas questões técnicas com relação a essa situação. Ontem ainda encontrei o prefeito de Salvador lá em Brasília, na reunião da Frente Nacional de Prefeitos, na audiência junto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A gente continua fazendo esse trabalho de troca de informações conjunta, que evidentemente a gente pode trocar algum protocolo, algumas ideias, mas a cidade de São Paulo, ela continua naquela linha, como eu já vinha falando para vocês desde o começo, não muda. Nós achamos que o presente momento, para tomar uma decisão, seria prematuro, porque a gente não tem ainda os dados, como é que estará se comportando a Covid em final de fevereiro, começo de março. Se a saúde me falar, como falou do Réveillon, que era para cancelar, eu vou cancelar. Se a saúde me der o ok para fazer, eu farei, porque eu também tenho um outro compromisso. Eu acabei de citar aqui algumas questões com vocês, a questão do emprego, a questão da renda das pessoas, a questão da retomada econômica, que também é um grande desafio e que eu preciso pensar nesse item, desde que não coloque em risco a questão sanitária por conta da Covid. Então, no momento apropriado, vai fazer. A São Silvestre fechou o protocolo antes de ontem, vai ter a São Silvestre, já está com o protocolo feito, o secretário Edson Aparecido, na reunião de Covid antes de ontem da Prefeitura, ele apresentou para nós, a área técnica, os outros secretários, terá a São Silvestre, porque tem um protocolo, as pessoas terão que estar vacinadas, obrigatória a apresentação da vacinação para retirar o kit para poder correr. Eu não vou antecipar e também não vou atrasar. Acho que tudo tem o seu momento. A gente tem momentos para poder colocar esse assunto e eu estou indo no time de duas coisas em conjunto. Primeiro, o que a saúde me determina. Segundo, nessa visão que eu preciso, vocês têm que entender, uma cidade desse tamanho, com tanto desempregado, tanto morador em situação de rua, eu preciso também ter um olhar. Eu não poderia ser irresponsável de cancelar para poder sair lead em jornal e a gente deixar de gerar 20 mil empregos e um movimento financeiro de 2,7 bilhões para a cidade. Prefeito, só completando a pergunta do colega, se cogita, por exemplo, para realizar o carnaval apenas no Sambódromo, porque seria equivalente a um estádio de futebol, que tem entrada controlada, pode exigir comprovante de vacina, e se cancelar, por exemplo, de rua, que é mais difícil de manter o controle, se cogita essa possibilidade de ter só o Sambódromo e não rua? Nós não falamos isso em reunião, pode ser uma ideia que você está me dando agora, a gente pode colocar. Vocês discutiram alguma coisa sobre isso?
Não foi discutido. Carnaval, do ponto de vista de ter ou não ter, qual que é hoje? A gente não tem a confirmação de sempre que terá, como também não temos que será cancelado. Não é tema das nossas reuniões do Carnaval. A não ser esse grupo que está trabalhando com o prefeito João Campos, que deu essa iniciativa, a Prefeitura de São Paulo convidada não ia deixar de participar, que eles estão discutindo os temas lá. Como eu disse aqui, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. E nós estamos monitorando, eu acabei de dar uma informação aqui importante, a gente está fazendo esse sequenciamento genômico semanal, acompanhando. Então, os dados que a gente vai tendo, que a saúde vai colhendo e tabulando e colocando, nos deixa com muita tranquilidade para tomar a decisão no momento certo, né? Obviamente, se tivesse uma situação da Ômicron que nos colocasse agora em alerta, que ela fosse mais grave do que as outras variantes, que a saúde me colocasse, eu cancelaria. Mas hoje, sinceramente, com muita tranquilidade, com testemunhas aqui dessa saúde de médicos, não tem necessidade de tomar essa decisão agora. É precipitada. Eu sei que pode parecer um pouco antipática, mas a gente precisa seguir fazendo a gestão de uma forma tranquila, com cautela, no momento certo. Não tem por que cancelar o Carnaval agora. Não, seria prematuro.